Rapaziada do Arquivos do Futebol, primeiramente uma boa noite a todos vocês aí que acompanham a gente lá no Facebook e agora também pelo YouTube, né? Lançamos o nosso canal na sexta-feira, hoje é domingo, foi anteontem, e espero que esse canal do YouTube também tenha uma adesão bacana, como tem tido o nosso grupo no Facebook, né? Eu sempre, eu sempre falo para vocês que, para mim pelo menos, é uma satisfação muito grande ter essa quantidade de seguidores que nós temos hoje no Arquivos do Futebol e, e depois de algum tempo estamos implementando o nosso canal do YouTube, apanhando um pouquinho ainda, mas enfim, querendo levar para todo mundo que está aí do outro lado o nosso pensamento a respeito do futebol, especialmente do futebol do passado, que é o que eu sempre costumo dizer, que é a nossa veia, né? É a nossa paixão. E acho que é a paixão da grande maioria da galera que segue a gente lá no Arquivos, né, no Facebook. E trazer agora vocês aí pro YouTube. Então, eu queria agradecer, antes de mais nada, a todos vocês que nos seguem no Facebook e aos que já se inscreveram no nosso canal do YouTube e aos que vão se inscrever ainda. Então eu peço para que todos vocês deem uma sapiadinha lá no nosso link. Eu deixei o link prontinho lá no grupo para que vocês sigam a gente no YouTube também. Nossa intenção é, como eu já disse, é estreitar esse laço de amizade, esse laço de conhecimento, essa reciprocidade nas informações que a gente tem, que a gente recebe, no que a gente passa, no que a gente aprende, e assim fazendo que o nosso dia a dia, que hoje todos nós temos as nossas atribuições no nosso dia a dia, os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas que quando a gente fale sobre futebol, seja uma coisa agradável, que não seja uma coisa pesada, num tom pesado, numa vibe negativa. Não, a gente não quer isso, cara. A gente não quer isso. A gente procura, às vezes, passar por cima de alguns conceitos negativos e tentar sempre fazer o que? Implementar nas nossas conversas, nas resenhas, a parte boa do futebol, né? Os anos dourados do futebol. Porra, cara, eu aprendo todos os dias com vocês. E assim, é uma satisfação quando a gente percebe que de repente tem alguém que também aprende com a gente, ou pelo menos assimila o conteúdo que o Grupo Arquivos do Futebol tem tentado passar nesse período de quase 2 anos. Então é uma gentileza que eu peço a vocês agora para que sigam o nosso grupo no Facebook, mas também acessem lá no YouTube, é muito fácil, clique no link, faça a sua inscrição e ativem lá o sininho lá que tem no YouTube para poder receber as notificações do Arquivos do Futebol também no YouTube. Galera, eu queria agradecer, então, como eu estava te falando no começo, falando para vocês no começo, esse final de semana aqui é um final de semana especial para a gente. O nosso canal começou a vigorar na rede mundial na sexta-feira. Hoje é domingo à noite, né, domingo pós, como se diz, pós término da rodada do futebol, né? Porque todo mundo adora estar acompanhando o futebol que passa, né, no domingo, os jogos do domingo, os jogos do sábado. Agora tem jogo sábado de manhã, sábado à tarde, segunda-feira à noite, para atender os interesses comerciais, né? Então, é claro, a gente adora falar do futebol do passado, mas não conseguimos, de forma alguma, nos desvencilhar do futebol do presente, né? E isso acho que independe da idade do caboclo, né, cara? Pode ter um cara de 15 anos, de 18, de 20, de 60, de 90, que todo mundo tá ligado no futebol, né? Então, esse final de semana foi muito bacana pra gente, aqui do Arquivos, né? Porque nós trouxemos aqui no sábado, né? Ontem à tarde, um ex-jogador para poder
passar um pouquinho da carreira dele, que foi o Valtinho, né? O Valtinho começou a carreira no São Paulo, aí depois andou pelo Curitiba, pelo Colorado, pelo Inter, pelo São Bento de Sorocaba. E o Valtinho é uma pessoa que eu já admirava e assim, a impressão que eu tive dele depois que terminou a nossa resenha foi a melhor possível. Trouxemos outro dia o Djalma, né, que também jogou no Juventus, que é o segundo time de todo paulistano, né, o Clube Atlético Juventus. Compete ali com a Portuguesa, né? E o Djalma veio aqui, conversou com a gente, trouxemos já o Maurício Sabará, jornalista, trouxemos nosso parceiro o Carlos Alberto Espina, radialista, que vocês também estão vendo toda hora aí no nosso grupo, que ele sempre nos brinda com fotos bacanas, com pequenos vídeos, com ex-jogadores. No final, cara, por maiores que sejam as divergências de opiniões, e o futebol é o futebol, ele é apaixonante muito por conta disso, né? Porque as pessoas divergem, né? Em algum momento, concordam em outros, cada um torce pro seu. Mas o Arquivos do Futebol, ele chegou na rede para dar prosseguimento naquela ideia de que o futebol ele pode unir as pessoas, ele pode aglutinar ideias e não separar. Porque a gente já vive no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, situações complicadas, são divergências em todos os sentidos, né? Tanto separatismo, né? Na área política, na área religiosa, nos conceitos, cada um com as suas opiniões, e a gente está vivendo uma época que procuramos entender um pouco mais, ou pelo menos eu tento fazer isso, que é entender um pouco mais o ponto de vista do que pensa diferente de mim, ao passo que eu também espero que as pessoas que pensam de uma outra forma entendam também o meu conceito, né? E o futebol ele chega no momento que ele acabou unindo as pessoas, e é assim que tem que ser, porque por maiores que sejam as divergências da gente no âmbito social, o futebol ele nos une, entendeu? E nesse tempo que o Arquivos do Futebol tá na ativa, uma coisa que começou basicamente como uma brincadeira, a gente tem feito alguns bons amigos, temos resgatado algumas histórias bacanas do futebol, de pessoas que fizeram parte de todo esse contexto do futebol, né? Grandes jogadores, grandes histórias, fotos bonitas, vídeos que estavam lá meio perdidos ali, escondidinhos em algum canto. E a mídia hoje, a mídia escrita, a mídia televisiva, enfim, a mídia forte do nosso país hoje, ela se atenta muito ao futebol do que acontece hoje, o futebol do presente, né? Existe um espaço muito pequeno para o futebol do passado, para aqueles caras que jogaram bola, para quem viveu aquilo tudo, que vivenciou os anos 60, os anos 70, 80, e a mídia não dá esse espaço. E são poucos os veículos de comunicação que conseguem dar um pouco de atenção para isso. E o Arquivo do Futebol veio, assim, sabendo das suas limitações, tentar levar um pouco disso para todo mundo que gosta. Eu acho que nesse Brasilzão, nesse mundão afora, tem muita gente que gosta de futebol, muita gente. O nosso grupo hoje, ele tem uma abrangência nacional, e também tem gente de fora do país, cara. Até me surpreende quando a gente vê lá um pedido de aprovação da Itália, do Japão, da Inglaterra, do Canadá, dos países aqui da África, que tem muita gente que também já está no grupo. A gente fica muito feliz, é muito legal, é muito legal. E eu agradeço a todos vocês que fazem parte do grupo, os que estão desde o começo, os que estão chegando agora, aos meus amigos que comigo
administram esse grupo com muita coerência, sem deixar que o nosso clubismo, que todo mundo tem um pouco de clubismo, interfira nessa relação que nós temos com todos vocês. E a coisa tem, graças a Deus, prosperado. Esse final de semana, para mim, foi um final de semana muito especial. Eu estive lá no Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, acompanhando o Cinefute, a convite do meu amigo e meu parceiro Sérgio Pugliese, do Museu da Pelada, que é uma pessoa sensacional, um cara que eu adoro, e eu aprendi a gostar de tudo que esse cara coloca na rede social, através do Museu da Pelada, através das coisas que ele nem fala que faz. Mas o Museu da Pelada hoje ele é mais do que uma página esportiva, é um conceito social. E para quem conhece um pouco sabe o que eu estou falando, né? Então um grande abraço para o Sérgio. Eu tive lá ao lado de pessoas maravilhosas como o Mauro Betting, que é um grande comentarista esportivo, um palmeirense assumido, mas que sempre preza pela sua isenção. Tive ao lado do Maurício Barros, que trabalha na ESPN Brasil. Tive ao lado do divino mestre Ademir da Guia, que para mim sinceramente chegou a arrepiar a hora que eu cheguei perto do Ademir. Uma pessoa, olha, acho que se vocês não chegaram próximos ao Ademir, tentem fazer isso, porque é de arrepiar. O Ademir é uma pessoa maravilhosa. O que ele jogou bola, isso aí, quem sou eu para falar? Não tem o que falar, não tem adjetivos, né? O Ademir é aqueles jogadores que transcendem o clubismo, todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta do cara, assim como eu gosto do Rivelino, que jogou no Corinthians, como eu amo o Zico, que jogou no Flamengo, meu maior ídolo no futebol, como eu aprendi a sofrer muito, mas admirar o Dr. Sócrates. Sofri com ele, viu, cara? Sofri. Anos 80, nossa senhora, não era fácil. Era massacre em cima de massacre. Mas a gente consegue discernir as coisas num determinado momento da vida, né? Hoje, nesse domingo, tivemos a perda do Roberto Leal, né? O cantor português, que era muito ligado ao futebol. O Roberto Leal, torcedor da Portuguesa. O Roberto Leal, inclusive, ele é o autor do atual hino da Portuguesa de Desportos, né? Porque a Lusa tem dois hinos a princípio, né? Tem o oficial, que é aquele lá do passado, de décadas atrás, e tem o que todo mundo conhece, né? Que lá somos a Lusa, ó campeões. Esse é do Roberto Leal, cara. E ele se foi hoje. Ele se foi. Então, muita luz pro Roberto Leal nessa nova caminhada que um dia todos nós iremos seguir. E a gente às vezes até se extrapola um pouco, né, a nossa linha o nosso limite às vezes no que diz respeito às nossas preferências, às nossas... Enfim, hoje eu estava chateado, até coloquei na minha página pessoal uma observação sobre o que eu tenho visto, né, nos comentaristas de TV, especialmente de TV por assinatura, que são os canais que eu particularmente costumo acompanhar o futebol, né? E eu estava vendo algumas entrevistas desse pós-jogo, pós-rodada do Brasileirão, e vendo como tem muita gente, né, cara, que parece que quando assume um microfone de uma emissora, quando consegue atingir um certo status, e a gente que viveu uma época de um jornalismo mais sério, mais efetivo, mais respeitoso, a gente chega a ficar bestificado, cara, bestificado de ver. Essa semana aqui, pro pessoal do Rio de Janeiro que me acompanha, eu acompanho um jornalista, acompanho vários, um deles é o Deni Menezes, torcedor do Fluminense, que até hoje atua nas redes sociais. O Deni fez 80 anos. O Deni é uma figura sem palavras, cara. Eu acho que não tem quem não goste do Deni Menezes. Entendeu? Assim como eu tenho meus ídolos no jornalismo, como o mestre Orlando Duarte,
como eu tenho nas narrações memoráveis de José Silvério, de Enio Rodrigues, de Fiore Gigliotti, até mesmo de Osmar Santos, até mesmo porque eu acho que o Osmar ele teve uma vibe que ele passou um pouquinho do ponto no contexto político da história e misturou um pouco com o futebol. Mas foi um grande narrador, um cara que trouxe tudo que é de novo, pós. Aquela galera que estava até os anos 78 por aí, o Osmar depois ele conseguiu inovar tudo e trouxe uma nova linguagem. E eu admiro muito o trabalho do Osmar Santos, mas tem minha preferência, para mim em São Paulo, aqui que eu acompanho o rádio de São Paulo, Fiore Gigliotti foi o Bambambam, acompanhado depois do Enio Rodrigues. Aí a gente vê algumas pessoas que estão na mídia hoje, e eu estava acompanhando agora de noite na ESPN, que é uma emissora que eu tenho um pouco mais de apreço pelo conteúdo. Eu estava vendo o Zé Elias, né? Eu fiz uma crítica ao Zé Elias. Sinceramente, cara, eu acho que, como eu falei bem no meu comentário, ao lado pessoal do indivíduo, pouco me importa, entendeu? Como eu falei, consulte o Google que você vai ver. Mas isso aí não é pra mim pelo menos. Mas como ele entrou no lado pessoal, e como ele costuma estar entrando, sempre que ele comenta na ESPN, no lado pessoal de alguns jogadores do futebol atual, eu me senti no direito, como assinante da ESPN, como torcedor, de contestar. O Zé Elias foi um jogador, na minha opinião, um jogador regular. Nota 5,5 com muito otimismo. Com muito otimismo. Aqui nos campos de várzea da Zona Leste, onde o Zé Elias nasceu inclusive, o Zé Elias é aqui da Penha, eu conheci, muito jogador melhor que você, Zé Elias. Mas muito. Mas o futebol é assim, cara, sempre foi. Quanta gente ficou pelo caminho em peneiras. Quantos talentos que algum olheiro não viu. Mas alguém viu você. E você fez uma carreira no futebol. Só que quem acompanha o futebol paulista, especialmente, Zé Elias, sabe muito bem, cara, da sua limitação técnica. Você era um jogador dedicado, só que você confundia dedicação com violência, por exemplo. A mesma violência que você imputa ao Felipe Melo. Pois é, né, Zé Elias? Pegar uns videotapes aí dos jogos de 95 e 96, e aí você analisa, né? O que o VAR diria nas entradas que você deu no ano de 95 em muito jogador, né? E ainda assim você fez uma carreira na Europa, eu tenho todo o respeito, você jogou na Alemanha, jogou na Itália. Cara, Deus te abençoe, mas assim, seja um pouco mais justo ao criticar, por exemplo, como você fez hoje aqui na ESPN, a vida pessoal do Casares, que o Casares faz à noite, e isso e aquilo, aquilo outro. Você foi coroinha, Zé Elias? Você foi bom pra caramba, né, velho? Não sei então, o que eu ouvi na mídia e tal, deve ter sido um sonho meu, né? Então acho que você poderia pelo menos tentar olhar pro teu passado e analisar o jogador de futebol, o que o cara joga dentro de campo, Zé. Porque fora de campo você não é exemplo pra ninguém. Me desculpa, cara. Eu não conheço você pessoalmente. Se você quiser, eu te dou meu endereço. A gente pode se conhecer, pode trocar uma ideia, tomar uma cerveja. Mas espera aí. Você não está analisando futebol na ESPN? Não é isso? Não é essa a tua atribuição? E eu não consigo entender. A ESPN já mandou embora um monte de cara ultimamente que usava o espaço para falar de futebol, para falar de esporte, que os caras davam uns pitaco político, né? Trajano, Canalha.
e outros mais. Caras que foram competentes em determinado momento da história, né? Foram competentes, mas, enfim, não foram santos, né? Então, cara, ô Zé Elias, sinceramente, velho, fala sobre futebol. Sobre futebol, que é isso que o assinante da ESPN quer saber. Futebol. A vida pessoal do fulano de tal. O Muricy Ramalho já disse isso várias vezes na televisão. E eu sou um fã incondicional do Muricy Ramalho. E quem jogou bola com o Muricy Ramalho, até no grupo, no arquivo do futebol, tem gente que jogou, que treinou com ele, foi atleta dele, e pode confirmar o que eu vou te falar. O Muricy falava isso. Faça a tua parte dentro de campo. O que você fez fora de campo, eu tô cagando e andando. Mas se você chegar aqui na hora certa do treino, se você correr pro time, se você não for um sanguessuga, você vai ter lugar comigo. E grandes treinadores de futebol, você pode ter certeza que pensam da mesma forma. Agora você, Zé Elias. Caramba, hein, velho. Ó, amém, coroinha. Amém. Então é isso, gente. Eu quis falar um pouquinho sobre o futebol do presente. Às vezes eu passo um pouco do ponto. Peço desculpas aí se de repente alguém não concorda comigo. Eu acho que é democrático, é justo. A gente não tem que dizer amém para todo mundo. Eu também não estou esperando que vocês digam amém para tudo que eu falo, porque eu sou apenas um grão de areia. E a minha voz é a minha voz. É o meu direito legítimo de expressar aquilo que eu penso. Eu espero que vocês tenham um bom final, uma boa noite de domingo, um bom final de noite. Tenham uma semana abençoada, uma semana de muito futebol, uma semana de coisas boas e que todos nós possamos. A minha câmera aqui tá um caralho de ruim. E que todos nós possamos, através do momento que a gente passa no futebol, usar da melhor maneira, de uma maneira saudável, de uma maneira que nos una e não nos separe, porque, puta, pra separar tá fácil, hein, cara, tá fácil, a galera tá com a mente muito fraca, né, você não pode falar que você gosta de A, porque o cara já não, já olha pra você assim, né, então futebol também, cara, é a mesma coisa, vamos se unir em torno do futebol, beleza, o arquivo do futebol está lá na internet pra vocês, no Facebook. Sigam a gente no Facebook, Arquivos do Futebol. Sigam a gente no YouTube, Arquivos do Futebol Oficial. Beleza? É isso, pessoal. É apenas uma voz. É a voz de uma pessoa que, assim como vocês, também ama o futebol. Cada um da sua maneira, mas ninguém mais do que ninguém. Inclusive, viu, um recadinho aí para alguns amigos meus que são ex-jogadores. Tenho o maior apreço por vocês, viu? Jogaram muita bola, muita gente, nosso grupo tá cheio de jogador. Os caras foram os artistas que nos fizeram felizes em algum momento. Mas é só um recado que eu vou te dar. A nossa voz não tem menos efeito do que a de vocês porque vocês jogaram bola. Eu acho que tem que ficar bem claro isso, porque tem umas pessoas que acham: você não jogou nada, você não sabe de nada, você não calçou uma chuteira. Caralho. Então quer dizer que a gente não sabe de nada. Não é bem assim, né? Não são todos, é uma pequena minoria, mas eu sei que tem uns caras que têm essa cabeça. Ó, se tem essa cabeça, parceiro, vaza, 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 porque eu tenho o maior respeito pela carreira de todos os ex-jogadores. Vocês foram os artistas, mas o torcedor também tem voz. E é isso que eu penso, respeita a gente pra gente poder respeitar vocês. É assim que a coisa segue, tá bom? Gente, fiquem todos com Deus, uma boa semana. Arquivos Futebol, no Facebook, na internet. Tamo junto, é nóis.